bem-vindas ao nosso canal. Então, aqui no Manual da Grávida Moderna, nós vamos conversar sobre tudo que envolve a gestação, parto e pós-parto, sempre focando na humanização, nas evidências científicas e nas boas práticas obstétricas. Então, hoje a gente vai falar sobre as posições no parto. Mas antes disso, não se esqueça de ativar o sininho para você receber em primeira mão todos os conteúdos que a gente produz com muito carinho para vocês. Então, vamos explicar um pouquinho o que acontece com a nossa pelve durante a gestação. Então, durante a gestação, a sua pelve já está se preparando para o momento do parto. Então, o que acontece? Desde o início, da gestação, existe a liberação de hormônios e existe a liberação de um hormônio específico que chama relaxina. Esse hormônio, ele vai servir basicamente para amolecer as articulações. Como? Ele faz com que aumente a quantidade de líquido dentro de todas as articulações do nosso corpo. É por isso que algumas mulheres percebem que às vezes o tamanho do pé aumenta um pouquinho na gestação. Então, todas as articulações do nosso corpo são afetadas por esse hormônio, fazendo com que a gente fique com mais elasticidade, que a articulação fique mais elástica. E isso é justamente para que facilite o momento do parto, e isso vai acontecer na nossa pelve também. Esse efeito ele se intensifica por volta das 30 semanas. Nesse período, mais ou menos, você vai começar a sentir talvez um pouquinho de maior desconforto na região do púbis, que é esse ossinho aqui que fica bem em cima ali da vulva. Então, por volta das 30 semanas, vai acontecer um afastamento dessa região do púbis, Ele vai se afastar cerca de 2 centímetros, justamente para ampliar a passagem do bebê pela pelve, Ampliar esse espaço. Então, você pode começar a sentir um pouco de maior desconforto nessa região e até um pouco mais de desconforto para a virilha, trava um pouco a perna, justamente porque a sua pelve está se movimentando, está aumentando, ampliando, já se preparando para o parto. Isso vai acontecer durante o parto também, essa mobilidade da pelve, quando o bebê estiver passando por essa parte aqui da coluna, essa partezinha do final da coluna, do sacro e do cóccix, ela vai fazendo um movimento que a gente chama de retropulsão. Então, essa partezinha ela vai ficando mais saliente, ela vai vindo para trás, Também para aumentar essa passagem para o bebê. Às vezes a gente consegue até ver em cima do bumbum da mulher um triângulo invertido mais saliente, justamente porque essa porção da coluna ela vai ficar mais para trás. Então tudo isso já está acontecendo com a sua pelve durante a gestação, que é a ação hormonal para facilitar o parto, para preparar o seu corpo para o parto. Vamos fazer um experimento, vamos fazer um exercício junto. Mas antes disso, se você está gostando do vídeo, se está te ajudando, não te esquece de mandar já para suas amigas, curte e compartilha e não se esquece de se inscrever no canal. Então a gente vai fazer um exercício, tá? Vamos sentar numa cadeira um pouquinho mais firme e aí vocês vão sentar e colocar as mãos em cima do ossinho do bumbum que a gente senta, tá? Desse ossinho aqui. A gente vai sentar, colocar uma mão em cima de cada ossinho, sente bem eles aqui do bumbum. E aí a gente vai fazer um exercício. Nós vamos abrir as pernas e vamos ver o que acontece com esse ossinho. Os ossos eles se aproximam, eles ficam mais próximos um do outro quando a gente abre a perna. Quando a gente fecha, eles se afastam. Quando a gente fecha os joelhos e abre os pés, afasta só os pés e deixa os joelhos unidos, eles se afastam mais ainda. Por que a gente está fazendo esse exercício? Para mostrar para vocês que não é importante ficar com a perna aberta. Muito pelo contrário, na hora que estiver nascendo o bebê, se você abrir muito a perna, o que vai acontecer? O ossinho se junta, então o espaço diminui. Quando você fecha a perna, o ossinho se afasta, então aumenta o espaço pelo qual o bebê vai passar. E se você fechar o joelho e afastar somente os pés, esse espaço aumenta mais ainda. Então, não é importante, ao contrário do que as pessoas acham, que a mulher fique com a perna aberta enquanto o bebê estiver nascendo, no momento do período expulsivo.
muito pelo contrário. Quando a perna está mais fechadinha, amplia justamente o espaço pelo qual o bebê vai passar. Então, agora vamos falar das posições do parto. Então, o que vai favorecer o parto? Então, lembrando que a sua pelve, ela tá em movimento, né? E tem aquele movimento do finalzinho da coluna. Então, os movimentos, as posições em que essa parte fica apoiada, por exemplo, deitada de barriga para cima ou sentada, não é tão bom, porque vai limitar a movimentação da sua pelve. Então, todas as posições que deixam a pelve livre e que sejam mais verticalizadas, né, favorecem o parto, né, porque para baixo todo santo ajuda, né? Então, se você ficar deitada, fazer força, né, para o bebê nascer, lembra que o bebê ele faz esse movimento aqui, ó. Ele vem com a cabecinha aqui e ele faz esse movimento aqui com a cabeça. Então, se ele tá deitado, a força que você vai fazer vai ser muito maior e vai ser muito mais difícil para esse bebê nascer se você estiver deitada ou sentada. Então, qualquer posição verticalizada favorece o parto. E quais são essas posições? Você pode ficar de cócoras, né? Ou apoiada num banquinho de parto, como tá mostrando nessa figura aqui. Ou apoiada de cócoras mesmo, segurando um tecido ou com o apoio do seu acompanhante, como tá nessa figura aqui. Você pode ficar na posição de 4 apoios, né, que a pelve vai ficar nessa posição aqui. Então, de 4 apoios apoiada numa bola ou apoiada num acompanhante, para que você fique um pouquinho mais verticalizada, né, não tão assim, mas assim, como tá mostrando nessa foto aqui. Você pode ficar em pé. Algumas mulheres ficam bem mais confortáveis em pé, completamente em pé, e lembre que não precisa afastar as pernas, então pode ficar em pé com as pernas juntinhas, não tem problema. Você pode ficar deitada de lado, né? Se você estiver muito cansada ou não achou nenhuma posição confortável, acha que deitada vai ser melhor, você pode ficar deitado de lado, por exemplo, como tá nessa figura aqui, porque aí você permite que a sua pelve fique livre, né? Porque a coluna vai ficar livre, não vai ter nenhum apoio aqui, e você consegue ficar numa posição talvez mais confortável. Existe a posição ginecológica, a gente não pode descartar ela completamente, porque isso vai depender muito do que você vai estar sentindo na hora e o que vai deixar você mais confortável para esse momento, né? Não existe nenhuma posição melhor do que a outra, existe uma posição que vai ser mais favorável para você, que você vai se sentir melhor. Então, na hora, daqui a pouco tem que ir testando uma posição ou outra para ver qual que você vai se sentir mais confortável para fazer a força. Então, às vezes, em alguns casos, a posição mais confortável vai ser a posição ginecológica, que é essa aqui. De preferência, que você fique o mais sentada possível, né? Para você não ficar tão deitada, né? Fique mais sentada. E de preferência, não abrir muito a perna, né? Lembra, não precisa abrir tanto a perna. Então, fica com a perna um pouquinho mais juntinha se você se sentir mais confortável nessa posição. Então, hoje a gente falou um pouquinho sobre as posições do parto. Então, se você gostou desse vídeo, se te ajudou, lembre de mandar para suas amigas, se inscreve no canal, deixa aqui seus comentários, as suas dúvidas, dicas do que você gostaria de ver por aqui e vem ser uma grávida moderna. Até o próximo vídeo.